Você já percebeu como algumas pessoas conseguem te desestabilizar com um simples olhar? Como certas situações te arrastam para um buraco emocional que parece não ter fim? E como, por mais que você tente controlar, explicar ou resolver, nada muda? Até que um dia, misteriosamente, quando você para de lutar, tudo se transforma? Carl Jung disse algo que vai tocar no centro da sua alma. Aquilo que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita, se transforma. E hoje eu quero te mostrar o poder revolucionário de uma das práticas mais contraintuitivas da psicologia profunda, a arte sagrada de ignorar. Não estou falando de fingir que os problemas não existem. Estou falando de algo muito mais profundo e transformador. Estou falando de ignorar as vozes internas que te sabotam, ignorar as projeções que você coloca nos outros, ignorar os padrões que te mantêm preso no mesmo lugar emocional há anos. Você sente essa inquietação constante, essa sensação de que está sempre reagindo à vida ao invés de criá-la? Essa exaustão de tentar controlar cada situação, cada pessoa, cada resultado? Você não está sozinho, e você não está aqui por acaso. Respire fundo comigo agora, porque o que vou te revelar nas próximas palavras pode mudar completamente a forma como você se relaciona com sua própria dor, com seus medos e com a vida que você está construindo, ou destruindo. A transformação que você busca está do outro lado da sua resistência. E hoje você vai aprender a parar de alimentar exatamente aquilo que te consome. Carl Jung revelou algo que a maioria das pessoas não consegue aceitar. Tudo que nos irrita nos outros pode nos conduzir ao entendimento de nós mesmos. Mas existe um segredo ainda mais profundo nisso. O que realmente nos irrita não são as pessoas ou situações em si, é o que elas despertam dentro de nós. É a nossa própria sombra sendo refletida de volta. E aqui está a chave mestra. Quando você para de reagir ao espelho e começa a olhar para quem está segurando ele, você mesmo, tudo muda. Mas isso exige uma coragem que poucos têm. A coragem de ignorar o drama externo para mergulhar no universo interno. Você já notou como certas pessoas parecem viver em um estado constante de paz, mesmo em meio ao caos? Elas descobriram este segredo ancestral. Não é sobre controlar o mundo lá fora, é sobre parar de alimentar o caos aqui dentro. Jung chamava isso de processo de individuação, o caminho de se tornar quem você realmente é, despindo-se de todas as máscaras que o mundo te forçou a usar. Mas para chegar lá, você precisa aprender a ignorar sistematicamente tudo que não serve à sua evolução genuína. Isso dói? Sim, porque significa soltar a ilusão de controle. Significa parar de tentar mudar os outros e focar na única pessoa que você realmente pode transformar, você mesmo. Significa ignorar a voz interna que te diz que você não é suficiente, que precisa da aprovação dos outros, que precisa provar algo para o mundo. A dor que você sente agora é o preço de carregar o peso de quem você não é. E chegou a hora de colocar essa bagagem no chão, para sempre. Existe uma parte de você que nunca foi vista, nunca foi aceita, nunca foi integrada. Jung a chamava de sombra, não porque seja má, mas porque permanece na escuridão da sua consciência. E aqui está o paradoxo. Quanto mais você tenta ignorar essa sombra, mais poder ela tem sobre você. Pense naquela pessoa que te irrita profundamente. Agora respire e aceite esta verdade. Ela não é o problema. Ela é apenas o espelho refletindo algum aspecto seu que você se recusa a ver. O narcisista que te enlouquece talvez seja o reflexo da sua própria necessidade não reconhecida de ser especial. A pessoa submissa que te frustra pode ser o espelho da sua própria dificuldade de colocar limites. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo. Dentro de você existe um arquétipo materno que busca nutrir e proteger, e um paterno que busca estruturar e dirigir. Quando esses arquétipos internos estão feridos ou desequilibrados, você projeta essas necessidades nos outros. Você busca no externo o pai que te dê direção ou a mãe que te dê acolhimento. E então, você se torna escravo das suas próprias projeções. Imagine sua vida emocional como um rio.
Por anos, você tem jogado pedras nesse rio, mágoas, ressentimentos, expectativas não atendidas. Com o tempo, essas pedras criaram represas, fazendo a água estagnar, criar limo, perder a vitalidade. O ato de ignorar conscientemente é como remover essas pedras, uma por uma, permitindo que o rio volte a fluir. Sua alma é esse rio, e ela quer correr livre. Mas aqui está o que ninguém te disse. Para remover as pedras, primeiro você precisa mergulhar na água turva. Precisa tocar cada uma dessas feridas, reconhecer cada projeção, abraçar cada aspecto da sua sombra. Não para se punir, mas para se libertar. O vazio que você tanto teme é, na verdade, o espaço sagrado onde seu verdadeiro eu pode finalmente emergir. Como o fogo que parece destruir, mas na verdade purifica. Como a semente que precisa morrer na terra para se tornar árvore. Você não está se desfazendo, você está renascendo. Agora, vamos transformar essa compreensão em ação sagrada. Porque despertar sem integrar é apenas filosofia, e você merece mais que isso. Primeiro exercício: o mapeamento das projeções. Pegue uma folha de papel e desenhe 3 colunas. Na primeira, escreva o nome de 3 pessoas que te irritam profundamente. Na segunda, anote exatamente qual comportamento delas te incomoda. Na terceira, e aqui está a magia, escreva como você mesmo já demonstrou esse comportamento ou como ele reflete uma necessidade sua não atendida. Não minta para si mesmo. A verdade liberta, mesmo quando dói. Sinta isso acontecendo agora. Você está retirando o poder que deu aos outros sobre suas emoções. Você está trazendo a responsabilidade de volta para casa, para você. Segundo exercício: o ritual do desapego consciente. Escolha um objeto que representa uma situação ou pessoa que você precisa soltar. Pode ser uma foto, uma carta, uma lembrança. Segure esse objeto por 1 minuto inteiro, permitindo-se sentir toda a dor, toda a saudade, toda a raiva. Depois, em um ato consciente de entrega, coloque-o numa caixa e diga: eu honro o que você representou na minha vida, e agora eu te devolvo ao universo com gratidão e liberdade. Você não está jogando fora memórias, você está liberando o peso emocional que elas carregam. Terceiro exercício: a conversa com sua sombra. Sente-se diante de um espelho sozinho em silêncio. Olhe nos seus próprios olhos e faça esta pergunta: que parte de mim eu tenho rejeitado? Fique em silêncio. Deixe a resposta emergir. Pode ser sua vulnerabilidade, sua raiva, sua ambição, seu medo. Quando ela aparecer, não a julgue. Simplesmente diga: eu te vejo, você faz parte de mim, e eu escolho te integrar com amor. Jung sabia que a cura acontece no encontro genuíno consigo mesmo, sem máscaras, sem pretensões, apenas verdade nua e crua. Quarto exercício: a reconfiguração do ambiente. Escolha um espaço da sua casa que carrega energia pesada, talvez onde você costumava discutir, onde se sentia ansioso, onde as memórias dolorosas ecam. Mude completamente esse espaço. Não precisa gastar dinheiro. Apenas reorganize, limpe profundamente, talvez adicione uma planta ou mude a iluminação. Você está reprogramando simbolicamente sua realidade interna através do externo. Seu ambiente é o reflexo da sua alma. Cuide dele como cuidaria de um templo sagrado. Pare tudo o que está fazendo agora e me responda com total honestidade. O que você mais teme descobrir se realmente olhar para dentro de si mesmo? Qual verdade sobre você está escondida atrás de todas essas distrações, de todas essas preocupações com os outros, de toda essa necessidade de controlar o incontrolável? Jung disse: sua visão se torna clara quando você consegue olhar para seu coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então eu te pergunto, você tem sido um sonhador ou está pronto para despertar? Sinta isso agora. Há uma parte de você que já sabe exatamente o que precisa ser feito. Ela sussurra no silêncio, ela aparece nos sonhos, ela se manifesta naquela sensação de que você está vivendo a vida de outra pessoa.
Você está ouvindo essa voz ou está muito ocupado escutando as opiniões dos outros sobre como você deveria viver? Aqui está uma pergunta que vai doer. Quantas vezes hoje você escolheu agradar alguém em detrimento da sua própria autenticidade? Quantas máscaras você vestiu? Quantas vezes você se traiu para manter a paz, para ser aceito, para não incomodar? E agora a pergunta mais importante de todas: quem você seria se não tivesse medo de ser rejeitado? Se não precisasse da aprovação de ninguém? Se pudesse simplesmente ser, sem se justificar, sem se explicar, sem se diminuir? Respire fundo, sinta essa possibilidade dentro do seu peito. Ela é real, ela sempre esteve lá. Você apenas esqueceu como acessá-la. Você está pronto para ser seu próprio refúgio, para parar de buscar nos outros o que só você pode se dar, para ignorar conscientemente tudo que te distrai da sua própria evolução? Porque aqui está a verdade que vai libertar você. Você não precisa de mais nada, você não precisa ser consertado, você não precisa da validação de ninguém, você só precisa parar de resistir ao que você já é. O medo que você sente não é da solidão, é da liberdade, é de finalmente assumir total responsabilidade pela sua vida, pelos seus sentimentos, pelas suas escolhas. É do poder imenso de se tornar quem você realmente veio ser nesta existência. Você está pronto para esse nível de coragem? Jung nos ensinou que cada sintoma carrega uma mensagem sagrada da nossa alma. Mas há camadas ainda mais profundas nessa compreensão que precisamos explorar juntos. Aquela sensação de vazio que você carrega, ela não é uma falha sua. É sua psique te alertando que você está vivendo uma vida sem sentido genuíno, seguindo scripts que não são seus. Quando você para de buscar significado nas coisas pequenas e superficiais e começa a questionar para que realmente estou vivo, tudo se reorganiza. Sua alma tem uma missão única neste mundo e ela vai continuar criando inquietação até você a escutar. E aquele medo paralisante de tomar decisões importantes. Jung sabia que não é medo do fracasso, é medo da liberdade. Porque ser verdadeiramente livre significa assumir que você é o único responsável pelas suas escolhas, pelos seus sentimentos, pelo rumo da sua vida. É mais fácil culpar os outros, as circunstâncias, o passado. Mas a liberdade real começa quando você para de fugir dessa responsabilidade total. Dentro de você existe uma força que já superou tudo o que você achou que não conseguiria superar. Essa força não vem de fora, não vem dos outros, não vem de circunstâncias favoráveis. Ela é intrínseca à sua natureza humana. É o que te fez levantar todas as vezes que caiu, o que te trouxe até aqui apesar de tudo. Pare de subestimar essa força. Ela é maior do que qualquer problema externo. Mas há algo que bloqueia o acesso a essa força. A necessidade de ser perfeito para ser amado. Aquele mecanismo infantil que ainda opera dentro de você, sussurrando que você precisa se comportar de determinada forma para merecer afeto. Jung chamava isso de persona, a máscara que vestimos para ser aceitos. Mas a aceitação genuína só acontece quando você se permite ser visto na sua humanidade completa, com suas falhas, medos e imperfeições. Você sabe por que é tão difícil ficar sozinho consigo mesmo? Porque dentro de você ainda ecoa a voz de quem te cuidou quando era criança. Se essa voz foi criticar, você desenvolveu um crítico interno implacável. Se foi abandonar, você desenvolveu terror de ser deixado. Se foi controlar, você desenvolveu necessidade de aprovação externa. Mas você não é mais aquela criança e pode escolher qual voz vai ouvir daqui para frente. O medo de ser abandonado que te faz aceitar migalhas de afeto. A necessidade de validação constante que te esgota. A sensação de que nunca é suficiente. Tudo isso são ecos do passado gritando no presente. E você tem o poder de dizer: obrigado pela informação, mas agora eu mesmo cuido de mim. Jung nos mostrou que a individuação é este processo. Resgatar todos os pedaços de você que foram fragmentados ao longo da vida e reintegrá-los conscientemente, não para agradar ninguém, mas para se tornar inteiro. Agora, vamos mergulhar em práticas que vão reorganizar sua realidade interna de forma permanente.
Estes não são exercícios superficiais, são rituais de transmutação da alma. Exercício da linha do tempo emocional. Desenhe uma linha horizontal representando sua vida. Marque os momentos onde você se sentiu mais você mesmo, mais autêntico, mais vivo. Agora, marque os momentos onde você se sentiu perdido, fragmentado, vivendo a vida de outra pessoa. Observe o padrão. Que situações, pessoas ou ambientes te conectam com sua essência? Que elementos te desconectam? Esta é sua bússola interna. Use-a. Você está vendo sua própria evolução? Reconhecendo que não foi linear, que teve quedas e ressurgimentos? Isso é ser humano. Isso é sagrado. Exercício da carta ao futuro eu. Escreva uma carta para a versão de você daqui a 1 ano. Mas não fale dos seus objetivos externos. Fale sobre quem você quer ter se tornado emocionalmente. Como você quer se relacionar consigo mesmo. Que medos você terá integrado. Que máscaras terá soltado. Termine a carta com: eu confio no meu processo e me comprometo a honrar quem eu verdadeiramente sou. Guarde esta carta e releia daqui a 6 meses. Exercício da visualização do refúgio interno. Feche os olhos. Respire profundamente 3 vezes. Agora, imagine um lugar dentro de você. Pode ser uma biblioteca, um jardim, uma montanha, uma praia, onde você se sente completamente seguro, aceito e em paz. Este é seu refúgio interno. Decore-o mentalmente. Que cores tem? Que sensações desperta? Que energia carrega? Sempre que se sentir perdido ou perturbado, volte mentalmente a este lugar. Ele sempre estará lá, porque é você. Jung sabia que a cura acontece através de símbolos e rituais, não apenas de compreensão mental. Exercício da conversa com o medo. Quando sentir medo ou ansiedade, em vez de fugir, sente-se com ele. Dê-lhe uma forma, uma cor, uma textura. Pergunte: o que você está tentando me proteger? De que você tem medo? Escute sem julgar. O medo sempre carrega uma informação valiosa, mesmo quando sua expressão é desproporcional. Depois de escutar, agradeça e diga: eu vejo você, eu entendo você e agora eu escolho como responder. Exercício da ressignificação das feridas. Pense na sua maior dor emocional. Agora, imagine que essa experiência foi necessária para desenvolver uma qualidade específica em você. Compaixão, força, sabedoria, empatia. Como esta ferida te tornou mais humano? Como ela te conectou com o sofrimento dos outros? Jung dizia que nenhuma árvore pode crescer até o céu se suas raízes não tocarem o inferno. Suas feridas são suas raízes mais profundas. Você está transformando veneno em medicina, dor em sabedoria, fragmentação em integração. Esta é a alquimia da alma que Jung nos ensinou. E você é tanto o alquimista quanto o material a ser transformado. Há um momento na jornada de cada alma onde você para de tentar se consertar e começa a se aceitar. Onde você para de lutar contra quem você é e começa a dançar com sua própria natureza. Jung chamava isso de opus contra naturam, a obra contra a natureza artificial que construímos e a favor da nossa natureza autêntica. Mas aqui está o que ninguém te prepara. Quando você realmente começa a ignorar conscientemente tudo que não serve à sua evolução, algumas pessoas vão tentar te puxar de volta. Elas vão te acusar de ter mudado, de estar diferente, de não ser mais quem você era. E elas estão certas. Você não é mais quem era. E isso é exatamente o que deveria acontecer. Sua antiga versão era feita de compromissos com expectativas alheias. Sua nova versão está sendo forjada no fogo da autenticidade. É normal que algumas pessoas não reconheçam mais você. É normal que algumas relações se dissolvam. É normal que você se sinta sozinho às vezes. A solidão que você teme não é abandono, é liberdade. É o espaço sagrado onde você pode finalmente ouvir sua própria voz sem interferência externa. É onde você descobre que sempre foi completo, que nunca precisou de nada nem ninguém para ser inteiro. Jung descobriu que existe um eu interior que permanece constante através de todas as mudanças da vida. Ele chamava isso de self, com S maiúsculo.
É a parte de você que observa todos os papéis que você representa, todas as emoções que sente, todos os pensamentos que pensa. É a consciência por trás da consciência. É quem você realmente é. E aqui está a revelação que pode mudar tudo. Quando você se conecta com esse self, quando para de se identificar com seus humores, suas circunstâncias, suas histórias, você desenvolve o que Jung chamava de função transcendente, a capacidade de observar sua própria vida de uma perspectiva maior. Desta perspectiva, você vê que aquela discussão com seu parceiro não é sobre quem está certo ou errado, é sobre duas feridas infantis tentando se curar através uma da outra. Você vê que aquela ansiedade no trabalho não é sobre competência, é sobre um medo ancestral de não sobreviver. Você vê que aquela necessidade de aprovação não é sobre ser amado, é sobre provar para si mesmo que tem valor. E quando você vê, você pode escolher. Pode escolher responder em vez de reagir, pode escolher criar em vez de apenas sobreviver, pode escolher amar em vez de apenas precisar. Esta é a liberdade real, não a ausência de problemas, mas a capacidade de dançar com elas, não a ausência de dor, mas a sabedoria de transformá-la em compaixão, não a ausência de medo, mas a coragem de agir apesar dele. Você está se tornando alguém que não precisa de circunstâncias perfeitas para ser feliz. Alguém que carrega sua própria luz. Alguém que é refúgio para si mesmo e santuário para outros. Esta é a promessa da individuação. Você vai se tornar quem sempre foi, por baixo de todas as camadas que o mundo depositou sobre você. Chegamos ao ponto onde a teoria se dissolve e só resta a experiência pura, onde as palavras se tornam secundárias e o que importa é o que está acontecendo na sua alma neste exato momento. Sente isso? Esta quietude diferente que está se instalando em você? Não é resignação, não é desistência, é algo muito mais poderoso. É a serenidade de quem finalmente parou de lutar contra a corrente da vida e aprendeu a navegar com ela. Jung passou a vida inteira investigando este fenômeno, como nos tornamos inteiros. E a resposta que ele encontrou é paradoxal. Nos tornamos inteiros quando paramos de tentar nos consertar, quando abraçamos nossas contradições, quando aceitamos que somos simultaneamente luz e sombra, força e fragilidade, sabedoria e ignorância. Você percebe que não precisa mais escolher entre ser vulnerável ou forte, que pode ser ambos, que sua sensibilidade não é fraqueza, mas uma antena refinada para captar as nuances da experiência humana, que sua dor não foi punição, mas iniciação. Cada pessoa que te feriu foi, sem saber, uma professora disfarçada te ensinando onde você ainda não tinha desenvolvido amor próprio suficiente. Cada situação que te desafiou foi um convite para você descobrir recursos internos que nem sabia que possuía. Cada momento de solidão foi uma oportunidade para você se encontrar. E agora, olhando para trás, você consegue ver o desenho maior? Como cada peça do quebra-cabeças da sua vida estava te preparando exatamente para este momento de despertar? Como cada aparente desvio era na verdade um atalho para você chegar mais rápido em casa, em você mesmo? Existe uma força organizadora superior operando através da sua vida. Jung a chamava de self, a sabedoria intrínseca que sempre soube o caminho, mesmo quando sua mente consciente estava perdida. Esta força nunca te abandonou. Ela estava lá quando você chorou sozinho. Ela estava lá quando você duvidou de si mesmo. Ela estava lá sussurrando "continue" quando você queria desistir. E ela está aqui agora, vibrando no seu peito, lembrando você de uma verdade que você sempre soube, mas esqueceu. Você é muito mais resiliente, sábio e poderoso do que imagina. A pessoa que começou a ler este texto não é a mesma que está lendo estas palavras agora. Algo se moveu, algo se reorganizou, algo despertou. Você não é mais vítima das suas circunstâncias. Você não é mais prisioneiro dos seus padrões antigos. Você não é mais refém da aprovação alheia. Você é livre, mesmo que ainda não saiba completamente como usar essa liberdade. E isso é tudo o que importa. O primeiro passo já foi dado. A jornada de volta para casa, para você mesmo, começou. Se você chegou até aqui, algo profundo já aconteceu dentro de você. Não foi por acaso que estas palavras encontraram seus olhos,
seus ouvidos, sua alma. O universo conspira a favor de quem está pronto para despertar. Jung sabia que existem encontros que mudam o curso de uma vida. Este foi um desses encontros. Entre você e sua própria verdade. Entre você e a pessoa que você veio ser neste mundo. Entre você e a liberdade que sempre esteve ao seu alcance, esperando que você tivesse coragem suficiente para pegá-la. A partir de agora, quando alguém tentar te desestabilizar, você vai lembrar: isso não é sobre mim, é sobre eles projetando sua sombra. Quando sentir aquela ansiedade antiga querendo te consumir, você vai respirar e dizer: eu vejo você, eu entendo você, mas eu escolho como responder. Quando bater a solidão, você vai sorrir e sussurrar: finalmente em casa comigo mesmo. Porque você entendeu o segredo mais bem guardado da psicologia profunda. Ignorar conscientemente não é frieza, é sabedoria. Não é indiferença, é discernimento. Não é desconexão, é a conexão mais profunda possível, consigo mesmo. Você não precisa mais carregar o peso emocional dos outros. Você não precisa mais se responsabilizar pelos sentimentos de ninguém. Você não precisa mais provar seu valor para quem não tem olhos para ver quem você é. Sua única responsabilidade agora é honrar a jornada que sua alma veio fazer aqui. É ser fiel à sua própria natureza. É ignorar tudo que te distrai dessa missão sagrada de se tornar inteiramente você mesmo. E quando as pessoas perguntarem o que mudou em você, quando notarem essa nova energia, essa nova presença, essa nova serenidade, você pode simplesmente sorrir. Porque algumas transformações são silenciosas. Algumas revoluções acontecem por dentro. Algumas vitórias não precisam ser anunciadas, apenas vividas. Hoje não é o fim de nada, é o portal para seu renascimento. É o primeiro dia da sua vida autêntica. É o momento onde você para de sonhar com liberdade e começa a vivê-la. Se isso tocou sua aula, se algo dentro de você reconheceu a verdade nestas palavras, escreva nos comentários: eu sou o meu refúgio e já não dependo de ninguém. Não para mim, para você, para selar este compromisso sagrado consigo mesmo. E agora, eu deixo você com a pergunta que vai ecoar na sua alma. Se você soubesse que só tem mais um ano de vida, o que pararia de ignorar dentro de si mesmo? Você não está aqui por acaso. Você é corajoso por ter chegado até aqui. E você é muito mais poderoso do que imagina. Bem-vindo de volta para casa. Bem-vindo de volta para você.